O que é destaque nesta edição? Última parcela do 13º dos servidores estaduais vai injetar 105 milhões na economia do estado. Pesquisa aponta que Amazonas teve redução nos gastos em acidentes de trânsito. Justiça confirma a decisão que anulou licença prévia para obras do Linhão de Tucuruí. A amazonense tem rendimento 26% menor que a média nacional. É o quinto pior do país. Abrigo para índios venezuelanos em Manaus deve ser fechado. Justiça suspende propagandas do governo sobre reforma da Previdência. Expectativa de vida do brasileiro ao nascer é de 75,8 anos. Supremo mantém validade do programa Mais Médicos. Levantamento mostra que governo não tem votos para aprovar a Previdência. Marinha Argentina continua a busca por submarino, mas suspende resgate. Ciclone deixa 16 mortos e 100 desaparecidos na Índia e no Sri Lanka. Viseu marca 2, César defende pênalti, o Flamengo está na final da Sul-Americana. Motociclista perde a perna em acidente no Boulevard Álvaro Maia. Noite madrugada violenta com 3 execuções. 2 homens foram mortos a tiros em Santo Antônio e Alvorada. Na Betânia, mulher de 27 anos é morta com tiro na cabeça disparado de dentro de um carro. É o Jornal da Manhã que está começando, 5:48. Rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM, Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Panamá FM em Anamã. Maraã FM, Maraã. Cabocla FM, Altazes. Urucará FM, Urucará. Comunitária Urucurituba. Independência de Maués. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuana. Irantuba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. 5:48. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. A previsão do CPTEC impede variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, com temperatura máxima de 30 graus. O Clima Tempo prevê 7 milímetros de chuva com temperatura máxima de 34 graus. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e 83% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 1º de dezembro, último mês do ano, e faltam 30 dias para terminar 2017. Chegamos assim aos 335 dias do ano. É dia de Santo Elígio. Comemoramos ainda o dia do casal, o dia do numismata, dia do imigrante, o dia internacional de combate à AIDS. Na mitologia grega é comemorado o festival de Poseidon, deus dos oceanos. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 19 metros e 27 centímetros. Nessa mesma data, no ano passado, o nível do Negro era de 17 metros e 78 centímetros. Com boa visibilidade e com grande fluxo de passageiros em suas estações de embarque e desembarque, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1878 é instalado na Casa Branca, a residência do presidente americano, o primeiro telefone. 1887 é publicado o primeiro romance policial de Sir Arthur Conan Doyle sobre o detetive Sherlock Holmes. 1902, lançamento da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. 1955, em Montgomery, no Alabama, Rosa Parks recusa-se a ceder seu lugar no ônibus a um branco. Este gesto deu início à luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. 5:50. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O forte aguaceiro no começo da tarde de ontem, com rajadas de vento e trovoadas, causou queda de árvores e alagamentos na cidade. Ainda durante o temporal, semáforos ficaram apagados em vias da capital e houve um acidente de trânsito. No centro, uma árvore tombou e atingiu um carro na Avenida Saldanha Marinho com a Rua Barroso. Alberto Pellegrini acompanhou ontem tudo durante o começo da tarde, muita chuva e muitos problemas, não é, Pellegrini? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã.
Verdade, Paulo Guerra, a chuva que foi mais forte em áreas isoladas, como área central da cidade, zona oeste e zona sul, fez muitos estragos. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra, carro de passeio passava com dificuldade, outros entraram em pane mecânica após passarem na Constantino Neri, na frente da Arena da Amazônia, durante aquela chuva, né? Durante aquele aguaceiro todo, Paulo, a via ficou completamente alagada e os carros tinham dificuldade. Outros mais baixos acabavam ficando por lá no prego mesmo, na Avenida Constantino Neri. Tivemos problemas na Cachoeirinha, queda de árvore em cima de carro na área central da cidade. Realmente uma situação bem complicada da chuva forte que caiu em algumas áreas. Na zona norte, Paulo, e na zona leste choveu sim, mas com pouca intensidade. Pois é, mas em outras partes da cidade o aguaceiro foi forte, como já dissemos, com rajadas de vento e trovoadas, como já previu o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o CPTEC-EMP, Pellegrini. Pois é, Paulo, ainda bem que já havia essa previsão, e com isso a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, fica todo mundo em alerta para quando tem uma previsão de muita chuva, né? Vamos esperar que agora fique mais tranquilo. Muita gente ontem que estava comprando os seus produtos natalinos, né? Os enfeites, os pisca-pisca, muita gente ontem no centro teve dificuldade para fazer as compras devido aí a essa chuva. Muita gente também já preparando a ceia de Natal. Eu lembro que no ano passado nós nos encontrávamos nessa época, Paulo, eu te via no centro cheio de sacolas com enfeites de Natal, com bolinhas. Realmente, Paulo, muita gente também comprando esse ano aí os seus enfeites natalinos. Pellegrini, tivemos 3 execuções durante a noite e madrugada na cidade, lamentavelmente, mas vamos falar de um motociclista que perdeu o controle de sua máquina, caiu e perdeu uma perna, Pellegrini. Perdeu, Paulo Guerra, e foi próximo ao cemitério. Pra você ter uma ideia né, Paulo, da violência do impacto, você colocou muito bem. A perna foi, popularmente, né, a gente vai dizer, foi decepada. A perna foi decepada, ele perdeu a perna ficou aproximadamente 4 metros do restante do corpo. Realmente, Paulo, uma batida muito forte dessa motocicleta. Ele foi fazer a curva, não conseguiu fazer a curva, ele vinha em alta velocidade, o rapaz da moto, ele encontra-se internado em estado grave. Um homem, naturalmente, um acerto de contas, foi morto com 7 tiros. Aonde foi, Pellegrini? Pois é, Paulo, no bairro de Santo Antônio, na rua Evangelista Brau. Ele morreu com tiros espalhados pelo corpo, Paulo. O corpo encontra-se ainda no Instituto Médico Legal. O crime aconteceu por volta de 22 horas, era a noite de ontem. Um homem caminhava com a mulher e um filho e de repente foi surpreendido e morreu com quantos tiros, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, esse do Santo Antônio caminhava com a mulher e o filho, ele morreu com 3 tiros. E no bairro do Alvorada, o homem conhecido como Pezão, esse Pezão, Paulo Guerra, foi morto com 7 tiros espalhados pelo corpo, né? Ele não teve ainda a identidade oficial ainda divulgada, Paulo Guerra, mas ele aparenta ter entre 30 e 35 anos. Uma mulher vistosa de 27 anos caminhava tranquilamente pela rua. De repente apareceu um carro e um pistoleiro disparou um tiro na cabeça dela, Pellegrini. Um Palio Preto. Dentro desse Palio Preto, um pistoleiro bom de tiro. Paulo Guerra, ele disparou um único tiro e pegou na cabeça da vítima. Ela ainda foi socorrida por lá, mas acabou morrendo. 27 anos de idade, não foi levado absolutamente nada de seus pertences. Ela usava inclusive cordão, celular, etc., mas não foi levado nada. O homem que estava dentro do Palio, que atirou, queria tão somente matá-la, e assim ele o fez no bairro da Betânia. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo em detalhes. Bom trabalho para você. Obrigado, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu interagir com nossos ouvintes. Paulinho, o pessoal das lotações nesse momento, do transporte especial com rádio ligado, a gente passa por eles pedem aquele alô bacana. Então deixa eu mandar aqui um alô pro Batata da lotação, da ONG Amigos do Batata, o Bilu também dirigindo sua lotação, e o Dr. Jefferson Mendes, chefe do Departamento de Perícia Técnica Científica do Instituto Médico Legal, todo dia ouvindo o nosso noticioso, o nosso Jornal da Manhã. Paulo Guerra. 5h56. Após reunião no Ministério Público do Trabalho, nesta quinta-feira, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran,
propôs aos rodoviários o pagamento do 13º salário de 8 mil trabalhadores até o dia 15 deste mês. A proposta descarta a ameaça de greve feita pelos trabalhadores. De acordo com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, a prefeitura, o sistema e o sindicato dos rodoviários, o Sinetran e o sindicato dos rodoviários continuam negociando para resolver o pagamento do 13º salário em parcela única. O valor total dos salários chega a 15 milhões de reais. A partir desta sexta-feira, o centro da cidade terá um acréscimo de aproximadamente 160 vagas de estacionamento na 7 de setembro. A oferta temporária das vagas faz parte das medidas adaptadas pela Prefeitura de Manaus no trânsito da capital durante a Operação Natal, coordenada pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans. Placas de estacionamento proibido serão retiradas para efetivar a permissão aos condutores. 5h57. 4 micro-ônibus alternativos mal conservados foram apreendidos durante fiscalização nesta quinta-feira na Avenida Altaz Mirim, a grande circular, na zona leste da cidade. A apreensão foi feita pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. De acordo com a SMTU, um dos motoristas não portava a CNH, documento de porte obrigatório. Os 4 veículos apreendidos tinham bancos quebrados e buracos na lataria, entre outros problemas verificados. Após uma blitz de fiscalização, mais de 100 motos que trafegavam sem documentação, em mau estado de conservação ou sem itens de obrigatórios foram retirados de circulação. A retirada aconteceu na zona centro-sul e norte de Manaus. Mais de 250 condutores também foram autuados por irregularidades. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, no total foram lavradas 286 autuações. Uma verdadeira festa e bom para os cofres da repartição. As ações do Dia Mundial de Luta contra a AIDS se unem à programação natalina promovida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, em parceria com o Fundo de Promoção Social, nesta sexta-feira no Largo São Sebastião, no centro de Manaus. Ao lado da cantata de Manaus realizado de Natal, realizado todos os dias dentro da agenda do Natal com Mais Amor, o espaço vai receber exposições, testes rápidos, grafitagem e outras ações que irão marcar o lançamento da primeira edição da campanha Dezembro Vermelho em Manaus. E vamos saber como está a mobilização referente ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS lá em Iranduba com o repórter J. Rai. Aqui em Iranduba, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS vai ser comemorado com uma blitz educativa e preventiva que será feita agora pela manhã, simultaneamente, em 3 pontos do município: na entrada da cidade, no distrito de Cacaupireira e no posto de fiscalização da Polícia Militar na estrada de acesso à ponte no sentido Manaus. Serão distribuídos preservativos, panfletos e também serão dadas orientações ao público a respeito do tema. A psicóloga Sandra Rangel, que coordena o Departamento de Combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis aqui em Iranduba, ressalta a importância deste 1º de dezembro. O objetivo deste dia é estabelecer um entrelaçamento de comunicação, promovendo troca de informações e experiências, de criar um espírito de tolerância social. Um momento ímpar para falarmos da prevenção, detecção e tratamento do HIV. Atualmente, o município tem um centro de testagem rápidas de aconselhamento, o CTA Favo de Mel, localizado na UBS Dr. Lourenço Borg, e que dispõe de testagem rápidas para HIV, sífilis e hepatite virais, além de aconselhamentos, de segunda a sexta-feira. A campanha de conscientização e de prevenção à AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis vai se estender por todo este mês de dezembro, que para as autoridades de saúde de todo o país recebe a cor vermelha, em sinal de alerta para o perigo que essas doenças representam. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, no Lago do Libão. Cultura, Repartimento do Tuiué. Big Bom de Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O tempo em Manaus é bom, porém sujeito à instabilidade. No momento, a temperatura é de 25 graus.
O Jornal da Manhã traz informações da terra da ciranda. Alberto Pellegrini, José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Paulo Guerra, depois de vários adiamentos, finalmente inicia hoje o Festival de Ciranda de Manacapuru. As cirandas Guerreiro Moura, tradicional e formatizada, se apresentam, respectivamente, nesta sexta, sábado e domingo, quando acontece o 21º Festival de Cirandas de Manacapuru. Com temas regionais, as cirandas prometem realizar um grande festival. A Guerreiro Moura, que se apresenta nesta sexta-feira, vem com o tema A Amazônia, o amor e a bravura de um guerreiro cirandeiro. Amanhã, sábado, será a vez da tradicional, que vem com o tema Manacapuru, o início da história foi assim. Por fim, a formatizada, que se apresenta no domingo, vai trabalhar o tema Luz, onde destacará apresentações teatrais na Arena do Parque do Ingá. O secretário de Turismo e Cultura de Manacapuru, Lurden Clay, fala dos preparativos para o grande festival. A ciranda, ela chega a ser um milagre financeiro no nosso município, porque apesar de todos esses percalços que você citou, ela chega de uma forma que já deu uma movimentação na cidade e a gente já tem aí muita coisa acontecendo por esse advento da ciranda. Então esse festival realmente ele veio, mesmo que atrasado, na hora certa. A gente já está com tudo pronto, graças a Deus deu tudo certo. Temos a opção de lazer no Miriti, sábado e domingo. Vamos fazer um receptivo para os nossos turistas, vamos fazer um palco alternativo logo após a apresentação das cirandas. Teremos espaço gourmet, espaço kids, espaço de indústria e comércio. Também terá uma banda ao vivo tocando no espaço gourmet. Então eu quero deixar aqui o convite, né, a toda a população manacapuruense, também aos visitantes, ao povo de Manaus que venham ver a ciranda, que nós estamos fazendo tudo com segurança, tudo com muito afinco, com muito orgulho de ser manacapuruense e de fazer parte dessa cultura. O Festival de Cirandas de Manacapuru conta com o apoio da Prefeitura do município e do Governo do Estado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h07. O abrigo de acolhimento provisório para índios venezuelanos em Manaus, mantido pelo governo do estado, deve ser fechado até o final deste ano. A partir de 2018, as famílias serão transferidas para espaços designados pela Prefeitura de Manaus. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Estado de Assistência Social, SES. Atualmente, 115 venezuelanos em casa de acolhimento em um abrigo na capital. Começa nesse fim de semana mais uma edição do Festival de Cirandas em Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, como informou ainda há pouco Zegdeg. O evento é considerado o segundo maior festival do Amazonas e a maior manifestação cultural do município, atraindo milhares de visitantes. E por essa razão, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, ARSAM, intensificará a fiscalização dos veículos que deixarão a capital rumo a Manacapuru, dando início à Operação Natal, que irá priorizar a segurança dos trajetos dos usuários do serviço de transporte intermunicipal, rodoviário, coletivo de passageiros. As fiscalizações contarão com o apoio das equipes da Polícia Militar do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas e Instituto Municipal de Engenharia, Fiscalização, Segurança e Educação no Trânsito e Transporte de Manacapuru. A Operação Natal começa hoje e termina na noite de domingo. O Amazonas vai contar com o primeiro abatedouro de aves a partir de fevereiro de 2018. O empreendimento está sendo construído no quilômetro 38 da M010, rodovia que liga Manaus a Itacoatiara. Na manhã de ontem, um grupo de empresários e técnicos agrícolas, encabeçado pelo secretário de Estado da Produção Rural, José Aparecido dos Santos, esteve no local e constatou que as obras estão em fase de conclusão. O abatedouro terá capacidade inicial para o abate de 6.000 frangos, mas pode ganhar maior escala de acordo com a demanda do mercado. O defensor público geral do estado, Rafael Barbosa, foi reeleito para o cargo. Nesta quinta-feira, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas realizou a eleição para os cargos de defensor público geral e membro do Conselho Superior para o biênio 2018-2019. Pela primeira vez na história da instituição, a votação ocorreu em urna eletrônica. Candidato único ao cargo de defensor público geral, Rafael Barbosa foi reeleito pela absoluta maioria, obteve 90 votos de 92 eleitores e permanece à frente da DPE-AM pelos próximos 2 anos.
A grande ação de liberação de crédito do governo do Amazonas foi transferida de hoje para o dia 6 de dezembro, a próxima quarta-feira, às 10 horas, no Centro de Convenções Vasco Vasques. A ação realizada por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, vai beneficiar 529 empreendedores com recursos da ordem de R$2 milhões. Pesquisa aponta que o Amazonas teve redução nos gastos em acidente de trânsito. Larissa Balheiro tem os detalhes. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária esta semana aponta uma queda nos gastos públicos com acidentes de trânsito em todo o Brasil. O Amazonas aparece na última colocação quando se fala de gastos anuais, que chegam a 570 milhões no estado. O levantamento, com base nos dados oficiais de 2015, revela uma redução de 7% no custo, que passou de 56 bilhões em 2014 para 52 bilhões em 2015 no Brasil. Isso aconteceu principalmente por causa da redução no número de mortes em acidentes de trânsito no país, 43.780 em 2014 para 38.651 em 2015, uma baixa de 12%. O observatório aponta que o brasileiro gastou, em média, R$ 255 com acidentes de trânsito em 2015. Esse custo significa o quanto cada cidadão desembolsou durante todo o ano, uma vez que os gastos com acidentes de trânsito, hospitais, médicos, infraestrutura, medicamentos, pronto atendimento, entre outros, são pagos por meio de impostos. O diretor do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Ramalho, explica esses números. Então, se eu pegar a região norte, por exemplo, você tem lá destaque para Tocantins como o pior estado. Ele está com R$ 488 por habitante, quase R$500 por habitante. E se eu pegar Amazonas, que é o melhor estado do norte, ele está em torno de R$145. Ou seja, enquanto cada cidadão de Tocantins paga quase 500, Amazonas paga menos de um terço desse valor. Na divisão por regiões, o norte volta a aparecer em último com mais de R$4 bilhões. Apesar da redução apontada em pesquisa, só no mês de setembro, por exemplo, aqui em Manaus, o SAMU registrou mais de 4.000 atendimentos na cidade, sendo 917 com ocorrências de trânsito. Já em números da Lei Seca, houve uma redução drástica. Em 2015, foram mais de 4.000 pessoas autuadas por dirigirem sob efeito de álcool. Em 2016, esse número subiu para 6.000. E este ano, as ocorrências não chegam nem a 2.000. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro, para o Jornal da Manhã. 6:12. O terceiro ticket que todo ano era dado no mês de dezembro, no período entre o Natal e o Ano Novo, e que foi suspenso no ano passado por causa da queda no valor de repasse constitucional por conta da crise financeira, esse ano vai reforçar novamente o orçamento dos 2.500 servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito pelo presidente Davi Almeida. O rendimento mensal médio do amazonense ficou em R$1.513 no ano passado, segundo dados do PNAD, contínua, a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. O valor é 26,3% inferior à média nacional, que foi de R$2.053. Já a massa do rendimento mensal real chegou a 2,87 bilhões em 2016. Dos 3,9 milhões de residentes no estado, quase metade possuem algum tipo de renda no período. O dado apontou ainda que na distribuição de renda domiciliar per capita, o Amazonas está entre os 5 piores do país. O governador Amazonino Mendes anunciou ontem que, a fim de garantir ao servidor público do estado 13º salário, autorizou o pagamento da última parcela para os dias 19 e 20 deste mês de dezembro. Com isso, o governo injetará 105 milhões na economia estadual. O pagamento para os servidores dos grupos 1 e 2 será no dia 19, terça-feira. Os servidores do grupo 3 receberão no dia 20, uma quarta-feira. O governador Amazonino Mendes reuniu ontem empresários do ramo da construção civil e cobrou celeridade na conclusão das obras de centros de educação de tempo integral de 7 cidades do interior do Amazonas. A previsão é que em março do próximo ano o governo do estado inaugure 3 dessas unidades escolares. A cobrança por celeridade é para que o atraso não prejudique os alunos, bem como para que o estado não perca os recursos previstos para as unidades. As obras integram o Programa de Desenvolvimento da Educação do Amazonas, o PADEAN,
resultado de parceria entre o governo do Amazonas e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O Ministério Público Federal no Amazonas conseguiu na Justiça a anulação da licença prévia expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para as obras da linha de transmissão de energia elétrica entre Manaus e Boa Vista, o Linhão de Tucuruí. A sentença confirmou a decisão liminar obtida anteriormente, que manteve suspensa a licença para as obras desde fevereiro de 2016. A sentença Linhão Tucuruí, Vaimiri, PDF/viu sentença, a Justiça Federal determinou ainda a realização de consulta prévia ao povo indígena Vaimiri Troari, nos moldes da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, já que o projeto prevê a instalação de centenas de torres dentro da terra indígena. Há também determinação para envio de cópia integral do processo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista os patentes indícios de violação de direitos humanos, mais especificamente de direitos titularizados pelos indígenas brasileiros do povo Vaimiri Troari, violação esta que seria decorrente de possível ação de agente do Estado brasileiro com vulneração de tratados e compromissos internacionais assumidos junto à ONU e à OEA. Em sua manifestação à Justiça, o IBAMA alegou ter realizado 4 consultas públicas abertas às comunidades afetadas pela implantação do linhão em junho de 2014 em cidades do Amazonas e de Roraima. Ao concordar com os argumentos do Ministério Público Federal na ação, a Justiça considerou na sentença que tais audiências não desobrigam o governo de realizar consulta prévia na forma da Convenção número 169/OIT aos Vaimiri Troari, já que a previsão legal específica nesse sentido. Polícia. Alberto Pellegrini conta o que aconteceu na noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra. Rapaz, Paulo, eu esqueci de falar no primeiro momento. Mas, Paulo, depois de um ano em que a categoria dos motoristas, dos profissionais do Sindicato do Transporte Especial, Paulo Guerra, depois de um ano difícil, quando teve aí um motorista que levou um tiro e ficou tetraplégico, há uma semana atrás aí, nós noticiamos também a morte de um motorista quando estava trabalhando. Então tiveram um ano muito difícil, pessoal aí do transporte especial. No próximo domingo, dia 3, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, haverá uma festa de confraternização na ZEL, a partir das 11 horas da manhã. Atenção, somente para os associados do Sindicato do Transporte Especial. 10.000 latas de cerveja, 5.000 refrigerantes, 5.000 churrascos e muito som ao vivo, muita alegria aí para os profissionais do volante do Sindicato do Transporte Especial, que tem como presidente o William Enoch. O William está convidando todo mundo aí que é associado para essa festa que vai acontecer na AZEL, 11 horas de domingo. A AZEL fica lá no Tarumã. Rapaz, 10.000 latas de cerveja, o negócio vai ser bom lá. O William Nock, presidente do Sindicato dos Profissionais do Transporte Especial, é quem está convidando para essa festança no domingo, a partir das 11 horas da manhã. Domingo agora, dia 3. Mas muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física. Um homem estava segurando uma cobra, ele estava assustando mundo. Rapaz, jogou em cima de um camarada, ele deu um grito, ele correu, mas quando voltou de lá, ele deu-lhe uma paulada primeiro na cobra e depois na pessoa que jogou a cobra em cima dele. Paulo Guerra, isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O homem tem medo de cobra, mas porém com o pau na mão, meu amigo, ele foi pra cima e acertou a cobra e o dono da cobra. A cobra morreu e o dono da cobra foi parar no pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes.
As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o homem estava em casa, tranquilo, montando sua árvore de Natal, botando pisca-pisca daquele que canta. Estava colocando, de repente estava tudo tão tranquilo, ele resolveu ir para a rua e foi tomar uma dose de cachaça e ia voltar para terminar os enfeites de Papai Noel. Só que quando ele foi para a rua, que tomou a cachaça, se envolveu em uma briga e acabou levando uma paulada na cabeça. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio noite de ontem. Ao invés de estar em casa, montando a árvore de Papai Noel, ele foi tomar uma cachaça e acabou se dando mal. Pronto socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã acertaram o Itamar. Um homem conhecido como Itamar levou-lhe uma paulada na cabeça, uma paulada no pé do ouvido. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Itamar é crente. O Itamar, um sujeito que ninguém diz nada contra ele, todo corretinho, mas o Itamar, estou falando do Itamar da Zona Leste, levou uma paulada porque estava desencaminhando uma senhora casada. Ele estava envolvido com uma mulher casada, o marido dela apareceu e deu-lhe uma paulada no Itamar. Segundo as informações, ele procurou rapidamente o pronto-socorro Platão Araújo e disse que nunca mais vai tentar desencaminhar senhoras virtuosas que estão ali na área da zona leste da cidade. É bom que se diga, não é o nosso Itamar, é o Itamar da zona leste da cidade. E atenção! Uma tentativa de fuga, Paulo Guerra. Nós conversávamos com os outros colegas repórteres e também o pessoal da SEAP, que contiveram mais uma vez uma tentativa de fuga na unidade prisional do Poraquequara. 7 detentos tentaram fugir, quebrando uma parede, e já estavam também com uma Tereza pronta para pular o muro. Mas aí chegou a SEAP e acabou com a graça. O secretário de Administração Penitenciária, o coronel Cleiton Coelho, continua fazendo grande trabalho. E com ele não tem esse negócio de fuga, não. Todo dia tem revista nos presídios ao comando do coronel Cleiton Coelho, que é o secretário da SEAP. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro de Santo Antônio. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi barbaramente executado, foi barbaramente morto no bairro de Santo Antônio. Tudo aconteceu na rua Evangelista Brown, lá no bairro de Santo Antônio, outrora conhecido como Morro do Bode. Quem mora no Santo Antônio mora no Morro do Bode, e lá no Morro do Bode aconteceu esse crime à noite de ontem, quando o homem foi misteriosamente assassinado com 3 tiros espalhados pelo corpo. Ele estava voltando para casa, segundo as informações. Quando foi abordado, nada foi levado dele. Os bandidos queriam apenas matá-lo, e assim o fizeram, e o crime aconteceu, repito, na rua Evangelista Brown, no Morro do Bode, também conhecido como bairro Santo Antônio. E atenção, morte no bairro da Compensa. Uma mulher de 27 anos de idade, uma jovem senhora, uma vistosa senhora, foi barbaramente assassinada em circunstâncias misteriosas. Um carro modelo Palio de placa não identificada passeava pelo bairro da Betânia, quando de repente a mulher estava passando pela rua. O carro baixou o vidro de trás. De lá apareceu a cara do pistoleiro.
o homem dos olhos vermelhos, o homem vestido como espírito da morte, sacou um revólver e disparou um único tiro. Esse balaço atingiu a cabeça da mulher, que acabou morrendo na hora. O crime aconteceu na rua Betânia, no bairro Betânia. Morte no bairro Alvorada. 1, 2, 3, 7 balaços tiraram a vida de um homem até o momento não identificado. Ele aparenta ter entre 30 e 35 anos de idade. Também não vai passar dessa idade. Por quê? Porque ele morreu. E morreu com 7 tiros espalhados pelo corpo. O crime aconteceu a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Alvorada. Era na hora do jogo. A maior torcida do Brasil, a torcida do Flamengo, vibrava com mais uma vitória, passando por cima do Júnior Barranquilla, indo à final da Copa Sul-Americana. Nessa mesma hora, nesse mesmo momento, um homem estava sendo assassinado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o crime chamou muito a atenção no bairro. Muita gente foi pra rua ver o corpo desse homem que era conhecido lá no bairro como Pezão. O Pezão foi morto com 7 tiros na hora do jogo do Flamengo. A torcida do Flamengo vendo o jogo e a torcida do Vasco morrendo de inveja, secando o Flamengo, mas não teve jeito. O Mengão passou para a próxima fase e esse homem passou desta para pior. Ele morreu. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes, realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. Tiveram muito o que fazer na permanência do IML, o Alberto Diego e o motorista, rapaz, o seu Antônio, que fez o frete das 3 mortes a noite passada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h30 em Manaus. Loteria. A dupla Sena concurso 1724 acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas sorteadas 05, 06, 13, 24, 35 e 44. No segundo sorteio, 07, 16, 23, 31, 32 e 38. A Quina também acumulou no concurso 4.544. A quadra saiu para 78 apostas, cada uma leva R$5.368,52. O Terno teve 5.377 ganhadores com premiação individual de R$117,10. As dezenas da Quina neste concurso 4.544 foram estas: 01, 28, 34, 38 e 43. Repetindo, 01, 28, 34, 38 e 43. A Time Mania já tem prêmio acumulado de mais de R$30 milhões. Não houve acertador. E as dezenas sorteadas foram estas: 10, 15, 23, 34, 48, 71 e 72. 6 números, 18 apostas, cada uma leva R$18.466,30. 5 dezenas, 518 apostas ganhadoras com premiação individual de R$916,69. Vamos repetir os números da Time Mania: 10, 15, 23, 34, 48, 71 e 72. 6h33. Esportes. O Palmeiras conquistou a versão sub-17 da Copa do Brasil durante a tarde de ontem no estádio do Pacaembu, após derrota por 1-0 diante do Corinthians no tempo normal. O time alviverde venceu por 4-3 nos pênaltis e faturou o torneio nacional de forma inédita. No primeiro jogo da decisão, disputado no estádio de Itaquera, o Palmeiras havia ganhado o jogo por 1-0. O Brasil conhecerá seu grupo, seus adversários locais, datas e horários de jogos na Copa do Mundo nesta sexta-feira. O sorteio terá início às 13 horas, hora de Brasília. O Brasil está no pote 1. O campeão, enfim, está em casa. Depois de liderar o Grêmio ao tri da Libertadores,
conquistado sobre o Lanús na noite da última quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho autoproclamou folga para ele de 3 dias e rumou para o Rio de Janeiro, onde se sente à vontade. O Grêmio volta a campo no domingo às 17 horas em Belo Horizonte, na última rodada do Brasileirão. Guadalupe, porém, sequer deve treinar o time de reservas. Ele estará mais preocupado com a viagem do plantel principal para Abu Dhabi na semana que vem para a disputa do Mundial de Clubes. Depois de uma semana tensa com muita pressão, desconfiança e cobrança da torcida, o Flamengo venceu o Júnior Barranquilla por 2-0 na Colômbia e garantiu uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Felipe Viseu marcou os 2 gols rubro-negros e César defendeu um pênalti aos 42 do segundo tempo, quando o jogo estava 1-0. O Flamengo vai encarar o Independiente da Argentina na decisão. A primeira partida será em Avellaneda na próxima quarta-feira, dia 6. O jogo de volta será no dia 13 no Maracanã. O rubro-negro não chegava a uma final de torneio continental há 16 anos. O time disputou a decisão do Mercosul 2001, caindo nos pênaltis para o São Lourenço de Almagro. 6 horas e 35 minutos em Manaus. O IBGE vai divulgar hoje os números do PIB no terceiro trimestre e dar um panorama sobre a economia brasileira em 2017 e daqui para frente. Os sinais são de recuperação econômica, ainda que tímida. Se confirmado o crescimento da economia no penúltimo trimestre do ano, o PIB registrará terceira alta seguida. No segundo trimestre, a economia brasileira cresceu 0,2%, puxada pelo consumo das famílias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou ontem a lista dos 31 planos de saúde de 10 operadoras que terão a comercialização suspensa devido à reclamação recebida do terceiro trimestre de 2017 relativa à cobertura assistencial com negativas e demora no atendimento. A medida entra em vigor no dia 8 de dezembro e garante que os 167.700 beneficiários dos planos suspensos neste ciclo continuem a ter assistência regular. A Unimed Manaus está nessa lista. 6 horas e 39 minutos. A expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 75,8 anos em 2016. Um aumento de cerca de 3 meses em relação ao ano anterior, segundo informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em 2015, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 75 anos e 5 meses, também um aumento de aproximadamente 3 meses em relação a 2014. O governo não tem os 308 votos favoráveis necessários para aprovar a reforma da Previdência, uma das principais bandeiras da gestão de Michel Temer. O texto deve ir à votação na Câmara em primeiro turno na próxima quarta-feira, dia 6. Ao menos 210 parlamentares devem votar contra a proposta, de acordo com a enquete feita pela Folha entre os dias 27 e 30 de novembro. 6 horas 40 minutos em Manaus. O ex-secretário estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro, Regis Fichtner, deixou a prisão ontem à noite. Ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo desembargador federal Paulo Espírito Santo. Fichtner deixou a cadeia pública José Frederico Marques em Benfica, na zona norte do Rio, mas terá que se apresentar na justiça a cada 60 dias. Ele também está proibido de sair do país. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, em conjunto com o Ministério Público e com o Juizado Especial do Torcedor, prenderam na manhã de hoje 3 líderes de torcidas organizadas de times de futebol no Rio de Janeiro. Os agentes ainda cumpriram um mandado de condução coercitiva contra um dirigente do Botafogo. Por volta das 6 horas da manhã de hoje, hora de Brasília, foram presos Manuel de Oliveira Menezes, presidente da Young Flu, que estava em casa em um condomínio fechado em Quintino, na zona norte do Rio. Luiz Carlos Torres Júnior, o Fila, vice-presidente da Young Flu, e Ricardo Alexandre Alves, o Pará, presidente da Força Flu. 6 horas e 41 minutos em Manaus. Por 6 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira o programa Mais Médicos, lançado em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff, com o objetivo de enviar profissionais da saúde para regiões pobres e sem cobertura médica. No julgamento, a Corte analisou 2 ações apresentadas por entidades de classe do setor que contestavam várias disposições, entre elas as que dispensam a revalidação do diploma de profissionais estrangeiros e que prevêem salários menores para participantes cubanos. Relator dos processos, o ministro Marco Aurélio Melo recomendou a anulação dessas 2 regras, mas ficou vencido no julgamento.
O imperador japonês Akihito abdicará formalmente no dia 30 de abril de 2019, informou nesta sexta-feira o primeiro-ministro Shinzo Abe. Akihito, de 83 anos, surpreendeu em agosto passado ao indicar em uma mensagem pela TV que, por causa de sua idade, poderia ficar incapacitado para manter seu papel de símbolo da nação e da unidade do povo. O trono deve ser entregue ao príncipe Naruhito, filho mais velho do imperador. A notícia em tempo real. 6h43 em Manaus. Está faltando maconha legal no Uruguai. A política criada em 2013 pelo governo do então presidente José Mujica avançou para sua etapa mais liberal em julho deste ano, quando a droga passou a ser vendida nas farmácias. O processo de legalização é pioneiro na América Latina, mas ainda não funciona como esperado. E falta maconha. Os motivos são a alta demanda, a distribuição ainda insuficiente e as restrições dos bancos ao dinheiro oriundo desse tipo de comércio. Um ataque com arma de fogo deixou 9 mortos e 36 feridos em uma faculdade em Peshawar, no Paquistão, na manhã de hoje, segundo informou a BBC. Ao menos 3 homens armados vestidos com burcas entraram no Instituto de Agricultura de Peshawar e fizeram os disparos. Uma divisão do Talibã no país reivindicou a ação. O Papa Francisco celebrou uma missa nesta sexta-feira para 100 mil católicos em Bangladesh, antes de um encontro com refugiados rohingyas que fugiram da onda de violência contra esta minoria muçulmana em Myanmar. Dezenas de milhares de pessoas formaram uma longa fila durante várias horas para entrar no local. Ao menos 16 pessoas morreram e 100 estão desaparecidas na Índia e no Sri Lanka após passagem do ciclone Ok, anunciaram as autoridades dos dois países. 9 pessoas morreram na Índia e 7 no Sri Lanka, em sua maioria em acidentes com árvores derrubadas pelos ventos de até 130 km/h. A Marinha Indiana enviou navios para ajudar os barcos pesqueiros, informou a ministra da Defesa, Nirmala Sitharaman. 2 terremotos, um de magnitude 6,3 graus e outro de 5 graus, atingiram na manhã de hoje o sudeste do Irã, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. Os tremores ocorreram 50 quilômetros a nordeste de Kerman, que tem uma população de mais de 821 mil habitantes. Ambos os terremotos foram rasos, o que aumenta o poder de destruição. A Marinha da Argentina anunciou nesta quinta-feira que não busca mais sobreviventes do submarino militar desaparecido há 15 dias, mas as buscas pelo veículo continuam. O Ara San Juan desapareceu com 44 tripulantes a bordo no dia 15 de novembro, quando navegava pelo Golfo de São Jorge. O submarino havia zarpado no domingo 11 de novembro de Ushuaia para retornar a Mar del Plata, sua base habitual. Em sua última comunicação, informou que uma entrada de água pelo sistema de ventilação provocou um princípio de incêndio na casa de baterias. O Ministério da Defesa e Marinha Argentina informam que se declara encerrado o caso SAR do submarino San Juan, mudando a fase de busca, disse o porta-voz da Marinha, Henrique Balbi. A nova fase continua com as buscas pelo submarino Acrescentou. A Justiça Federal do Distrito Federal suspendeu nesta quinta-feira a veiculação de propagandas do governo federal sobre a reforma da Previdência Social. A decisão tem eficácia imediata e vale para todo o país. Procurada, a Advocacia Geral da União informou que recorrerá contra a decisão assim que for intimada. A decisão da Justiça Federal foi emitida às 17 horas e o governo comunicado às 17h47 de maneira eletrônica. A decisão, a juíza Rosimeire Gonçalves de Carvalho, da 14ª Vara Federal de Brasília, impôs ainda a multa de R$50 mil por dia em caso de desobediência. A ação foi apresentada pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal contra os anúncios na TV, rádio, jornais, revistas, internet e outdoors da campanha Combate aos Privilégios. Nas propagandas, o governo diz que com o corte de privilégios, o país terá mais recursos para cuidar da saúde, educação e segurança. A Anfip, porém, argumenta que as peças não têm cunho educativo, como manda a Constituição, e apresenta mensagem inverídica sobre as mudanças nas regras de aposentadoria. Ao analisar o caso, a juíza Rosimeire concordou com a entidade, destacando que na propaganda o governo promove desqualificação de parte dos cidadãos brasileiros em referência aos servidores públicos. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. A Tribuna da Bahia. Carnaval e calendário de festa de Salvador são apresentados em São Paulo. O Globo, Rio de Janeiro. Planos econômicos, apenas quem entrou na justiça terá direito a ressarcimento.
Folha de São Paulo. Justiça vê manipulação e suspende propaganda do governo sobre Previdência. O Estado de São Paulo. Incentivo a montadoras gera embate entre Fazenda e Ministério da Indústria. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Temer já cogita deixar a reforma da Previdência para 2018. Valor Econômico. Incerteza com Previdência faz Ibovespa ter pior mês desde escândalo JBS Temer. Estado de Minas. A Argentina encerra a busca de sobrevivente de submarino desaparecido. No Recife, Jornal do Comércio. Policiais civis presos por corrupção acumularam bens de 5 milhões de reais. Porto Alegre, 0 hora. Homem dá palmada na filha e é agredido por policiais. Família será indenizada em 29 mil reais. Porto Alegre, 0 hora. 3 torcedores são mortos e policial é ferido em comemoração do título do Grêmio no Rio Grande do Sul. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. A Amazonense teve rendimentos 26,4% menores que a média nacional. A crítica. Transferência perigosa. Insegurança cancela júri do chefão da FDN. Em tempo. Temporal e destruição. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. Tá todo mundo ouvindo.